Oi, profs, tudo bem com vocês? Espero que sim. Finalmente consegui driblar a correria para vir aqui contar um pouco para vocês como foi o funcionamento da sondagem de língua portuguesa, de produção de texto, que eu acho que pode inspirar e ajudar vocês. Eu usei um material que é muito conhecido por aqui, que é o material Que História é Essa? Esse material ele vem com alguns cards com figuras que representam elementos da narrativa, ou seja, quem, que são os personagens, né? Onde, que é o cenário, o local onde a história acontece, e o que são os fatos que motivam ali os conflitos da história. E aí, para começar, antes de criar o texto, eu fiz uma dinâmica com eles dessa forma aqui, ó. Coloquei na lousa esses cartazes, quem, o que e onde. Eles tinham que pegar aqui um card e eles tinham que colocar o card no local correto. Parece algo simples, mas exigiu deles um trabalho mental grande para entender os elementos da narrativa. Então, no segundo momento, eu apresentei para eles o mapa da produção textual com os elementos da história, né? Por onde seguir, o passo a passo de como criar uma história. E aqui ainda tinha dicas com missões do que eles não podiam deixar de fazer, como criar um bom título, dividir o texto em parágrafos e usar a letra maiúscula, né? Em nomes de lugares, personagens, enfim. Depois, eles vieram aqui para a bússola da escrita, onde eles foram planejando a história. Percebam como aquele primeiro momento da dinâmica foi super importante para trazer repertório para os alunos. Eles não criaram nada do zero. Eles utilizaram aqueles elementos para poder pensar quem seriam os personagens, quais conflitos iriam acontecer, onde a história iria se passar e como o conflito seria solucionado. Então, planejando a história dessa forma, facilita muito mais o processo de escrita. Então, o aluno não fica um tempão pensando no que escrever, porque ele já planejou aqui e ele já sabe por onde seguir por aqui. E por último aqui, nós temos um roteiro de revisão aqui, que eu chamei de lista de missões, onde ele vai observar se ele fez o título, se o texto está dividido em parágrafo, se os cenários foram descritos com adjetivos, se a letra está legível. Então, o autor, ele que escreveu, ele vai marcando. E depois, eu que estou fazendo a leitura para corrigir, ou até mesmo um colega, vai marcar aqui também se ele cumpriu ou não essas missões. Percebam, profs, que esse processo de sondagem de escrita, ele é uma construção. Ele é feito em processos, para que o aluno não tenha a famosa síndrome da folha em branco. Ah, vai aí e faz um texto. Não, né? A gente precisa alimentar o aluno com um bom repertório, apresentar para ele um passo a passo de escrita, para que ele consiga organizar o seu pensamento e transcrever tudo de uma melhor forma possível. Isso vai ajudar ele nos seus textos ao longo da vida. E no final, ele ainda consegue fazer a reescrita, fazer a releitura do que ele fez, tendo um roteiro para seguir, né? Porque às vezes a gente fala pro aluno, relê, entrega para mim só depois que você corrigiu tudo. Mas ele fala, corrigir o quê? Olhar o quê? Ele lê, relê e não sabe o que tá errado, né? Quando a gente apresenta um roteiro organizado, pautado em processos, facilita muito mais a escrita e a gente tem ótimos resultados.